seguinte, 16 elevado a 3 quartos, né, igual a 8 elevado a 1 terço. Como é que você vai fazer isso daí? A gente sabe que na potência com expoente fracionário, o nosso trabalho seria o seguinte: transformaria isso numa raiz, né? E raiz de quem? Bom, esse A está aqui. E aqui você vai fazer o seguinte: você vai trocar, você vai inverter essas posições assim. O cara que está embaixo vem para cima e o que está em cima vem para baixo. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. E aí, no nosso exemplo, se você pensa logo nisso, né, 16 elevado a 3 quartos, você ficaria com raiz. Aí ó, o 4 que está embaixo vem para cima, a raiz é do 16, e esse 3 vem para cá. Nesse exemplo daqui, eu teria raiz cúbica, porque o que está embaixo vem para cima, e o que está em cima vem para baixo. Então vai ficar do 8 elevado a 1. Esse de baixo está bem tranquilo, ficou raiz cúbica de 8. E aí, quando você vai fazer raiz cúbica de 8, você fatora o 8 em números primos. E aí, se você tem raiz cúbica, você separa de 3 em 3 números iguais. Então, você conseguiu separar aqui um trio do número 2. Então, essa é a sua resposta. No caso desse 16, olha o que vai acontecer. Você vai fazer 16 elevado a 3? Isso é muito trabalhoso, tá? Provavelmente não é a estratégia de quem criou a questão. Então você vai fazer o seguinte. Vou aproveitar aqui se eu acrescento 16 aqui, tá? Por 2 dá 8 e assim vai. Então eu não vou estar calculando a raiz ali não. Eu vou estar pensando o seguinte: o 16. Quem é o 16? 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Mas o 16 estava elevado a 3. Então, isso é elevado a 3. Então, o que você poderia fazer aqui? Né? Você poderia fazer potência da potência. Como é que é a regra? Uma potência da potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Aí você tem a raiz quarta de quem? Do 2 elevado a 4 vezes 3, 12. Tudo isso dividido pelo 2. E aqui você poderia, né, fazer uma simplificação aqui. Se você pensar ao contrário, você mata rapidinho isso daqui, ó. Né? O que seria a raiz de 2, raiz quarta de 2 elevado a 12? Né? Seria 2 elevado a 12 sobre 4. Correto? E aí, o que vai acontecer aqui? 2 elevado a 3. 12 dividido por 4 dá 3. Então, 2 elevado a 3. Aqui você pode fazer uma outra regra de potência, né? Divisão de potência mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, que aqui é como se fosse 1. Então, se o exercício pedir, escreva aquele nosso início aqui em forma de potência, essa seria a sua resposta. Se ele pediu para calcular, aí você calcula. Aí essa seria a sua resposta. Tudo bem? Só que, sinceramente, eu acho que a gente já poderia, quando a gente teve esse cara pela primeira vez, a gente já poderia ter trabalhado isso. Né? Tipo, 16. Fatório 16. Aí você vai ver que ele é 2 elevado a 4. E teria que elevar a 3 quartos. E depois o 8. 2 ao cubo. E depois teria que elevar a 1 terço. Porque aí você teria a tal da potência que a gente acabou de falar, né? Aqui, ó. Você tem a multiplicação. Então você vai ter, nesse nosso exemplo, 2 elevado a 4 vezes 3 quartos.
E aqui ficaria 2 elevado a 3 vezes 1/3. Então o que vai acontecer? Na multiplicação, você multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Isso aqui daria 12 quartos. Mas você pode simplificar esse 4 com esse 4. Então ficaria só 2 elevado a 3. E aqui, mesma coisa. Ou seja, voltamos, né, de novo naquele cara, só que de uma forma muito mais simples. Beleza?